Dizem que a pior traição não vem de um inimigo, mas de quem jurava estar ao teu lado. Eu aprendi isso aos 21 anos, no dia em que a confiança que eu tinha em Miguel se desfez diante dos meus olhos. Até então, acreditava que nosso segredo nos unia. Vivíamos escondidos, mas acreditava que era apenas uma fase, que em breve teríamos coragem de assumir. Eu estava errado. Naquela noite, peguei o telemóvel dele sem pensar muito. A desculpa era procurar uma música, mas no fundo já havia um incômodo que crescia dentro de mim há semanas. Bastou abrir as mensagens para sentir o chão desaparecer. Conversas com André, um colega de curso, fotos trocadas em silêncio, encontros disfarçados de estudo. Era tudo tão explícito que o ar me faltou. Confrontei Miguel no instante seguinte. Ele tentou negar, depois riu, depois levantou a voz. No fim, virou as costas como se eu fosse um estorvo. O que mais doeu não foi a traição em si, mas a frieza. Eu não significava nada. No dia seguinte descobri que o pior ainda estava por vir. André, talvez por vingança ou simples crueldade, começou a espalhar insinuações pelos corredores da universidade. Não demorou para os rumores se transformarem em certezas. O Rafael e o Miguel murmuravam em mesas de café. Olhares prolongados, risos abafados. Cada passo que eu dava parecia acompanhado de uma sombra. Miguel, pressionado pelos comentários, não teve coragem de me defender. Pelo contrário, deixou escapar detalhes, distorceu fatos, até me acusou de persegui-lo. Eu, que guardei silêncio para proteger nossa história, vi a minha vida ser exposta como se fosse um espetáculo. Em poucos dias, aquilo que eu escondia até dos meus pais tornou-se assunto público. A orientação que eu ainda não estava pronto para revelar foi arrancada de mim sem aviso. A universidade, antes espaço de liberdade, tornou-se um labirinto de julgamentos. Professores que desviavam o olhar, colegas que antes me chamavam para sair agora fingiam não me ver. Voltar para casa deveria ser um refúgio, mas foi outro golpe. O meu pai me esperava na sala. Ouvira comentários, lera mensagens que chegaram à vizinhança. Perguntou-me diretamente e não neguei. A reação foi imediata. Raiva, acusações, a palavra vergonha cuspida como se fosse veneno. A minha mãe, ao lado, manteve-se em silêncio. Esse silêncio cortou mais fundo do que qualquer grito. Senti-me sozinho como nunca. Em menos de uma semana perdi Miguel, perdi amigos e perdi a confiança da minha família. Cada lugar onde eu antes tinha segurança tornou-se hostil. O que restava? Houve um momento em que pensei em desistir. Caminhava pelas ruas de Coimbra como um fantasma, invisível para uns, alvo de desprezo para outros. Mas dentro de mim havia algo que não queria morrer. A mesma força que me fez enfrentar Miguel naquela noite começou a sussurrar. Não deixes que eles te definam. Decidi procurar ajuda, mesmo sem saber onde. Numa pesquisa rápida, encontrei referência a um grupo de apoio em Lisboa. Não pensei duas vezes. Peguei um comboio, ainda com o coração acelerado, e fui. Foi lá que conheci Tiago, alguém que me olhou sem julgamento. Na sua voz havia compreensão, não piedade. Contou-me a própria história, as perdas, mas também as vitórias. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava completamente sozinho. Naquele primeiro encontro, percebi que a dor ainda era enorme, mas já não era um fardo apenas meu. A queda tinha começado, mas talvez fosse apenas o início de algo maior. As semanas seguintes foram um campo de batalha silencioso. Na universidade, os sussurros já não eram novidade, mas agora vinham acompanhados de provocações diretas. Certa vez, ao entrar numa sala, ouvi alguém murmurar alto demais: "Olha o namorado traído." O riso que se seguiu ecoou como uma bofetada. Eu quis desaparecer, mas permaneci sentado. A vergonha queimava, mas um novo instinto me impedia de fugir. Miguel continuava a evitar-me, mas a sua presença era uma sombra constante. Havia sempre alguém pronto a lembrar o que ele dizia. Ele inventa coisas porque não aceitou o fim. Essa era a versão que corria. Eu, o desesperado, o obcecado. Não importava que a verdade fosse o contrário. Em casa, a situação não melhorava. O meu pai recusava dirigir-me a palavra,
E quando o fazia, era apenas para reforçar que eu tinha arruinado a nossa família. A minha mãe tentava mediar, mas o silêncio dela doía tanto quanto os ataques dele. Aos poucos, comecei a passar mais tempo fora, em cafés ou bibliotecas, evitando o peso daquele lar que já não me pertencia. Foi nesse contexto que as reuniões em Lisboa se tornaram o meu oxigênio. Não era apenas o espaço seguro, mas as pessoas que nele encontrei. Tiago, em especial, tinha uma maneira de me escutar que desmontava todas as defesas. Quando falava da própria trajetória, do irmão que deixou de lhe falar, do emprego que perdeu após assumir-se, eu via no seu olhar uma firmeza que me fazia acreditar que também podia sobreviver. Um dia, depois de uma dessas reuniões, fomos caminhar junto ao Tejo. A cidade estava cheia de vida, mas para mim parecia que só existíamos nós dois. Tiago parou e disse: Rafael, tu não és o que eles dizem. És o que tu decides ser. Se aceitares as mentiras deles, estás a dar-lhes razão. Essas palavras ficaram gravadas. Pela primeira vez desde a traição, senti que podia recuperar algum controlo. Decidi enfrentar Miguel de frente. Na semana seguinte, procurei-o na universidade. Ele estava rodeado por amigos, rindo como se nada tivesse acontecido. Cheguei perto e disse apenas: Chega de mentiras. Sabes o que fizeste. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel tentou disfarçar com uma piada, mas notei a rigidez nos seus olhos. Os amigos olharam de um para outro, confusos. Não era uma vitória completa, mas era o primeiro golpe no muro de falsas versões que ele tinha erguido. Ainda assim, o caminho não era simples. As ameaças veladas começaram a aparecer. Mensagens anônimas nas redes sociais, frases como: Tu vais pagar por expor isso. A cada notificação, o meu estômago se contraía. Por mais que tentasse ser forte, o medo rondava. Tiago não me deixou recuar. Incentivou-me a relatar as mensagens, a guardar provas. Disse que o silêncio apenas alimentaria os agressores. Pela primeira vez pensei em justiça, não apenas em resistência. Ao mesmo tempo, uma mudança inesperada ocorreu em casa. A minha mãe chamou-me à cozinha numa noite e, em voz baixa, confessou: Não sei lidar com tudo isto, Rafael. Mas és meu filho. Não quero perder-te. As lágrimas vieram antes de conseguir responder. Não era uma aceitação completa, mas era uma fenda na parede de rejeição que me sufocava. Essa pequena abertura deu-me força renovada. Com Tiago ao meu lado e com a possibilidade de um apoio materno, percebi que a história já não era apenas sobre traição e vergonha. Era sobre resistir, sobre provar que eu tinha direito a existir sem pedir desculpa. No fundo, eu sabia que o confronto final com Miguel e aqueles que espalhavam as mentiras ainda estava por vir. Mas pela primeira vez não me sentia sozinho diante dele. As ameaças anônimas continuavam a chegar, mas já não tinham o mesmo poder de antes. Eu guardava cada mensagem, cada comentário, como munição. Tiago dizia que chegaria o momento de usá-las, e eu sabia que esse momento se aproximava. Na universidade, os olhares não diminuíam. Havia dias em que a solidão pesava mais do que qualquer insulto. Mas agora eu já não baixava a cabeça. O silêncio que antes me esmagava transformava-se em resposta. Não fugir era a minha forma de resistir. O confronto decisivo com Miguel começou de forma inesperada. Um professor marcou uma apresentação em grupo, e o destino quis que fôssemos escalados juntos. A notícia correu rápido entre os colegas, e muitos apareceram apenas para assistir ao espetáculo. Naquele dia, a sala estava cheia. Miguel falou primeiro, com a segurança habitual. Sorriu, fez piadas, conquistou a plateia. Quando chegou a minha vez, o silêncio foi quase absoluto. Eu podia sentir cada olhar à espera de que eu me perdesse. Respirei fundo e comecei. Aprendi muito com este projeto, mas aprendi mais ainda sobre confiança e sobre como é fácil destruir a vida de alguém quando se espalham mentiras. Um murmúrio percorreu a sala. Miguel endureceu o rosto. Eu continuei, mantendo a voz firme. Durante semanas fui alvo de rumores que não nasceram do nada. Vieram de quem deveria ter sido honesto comigo. Não vou entrar em detalhes, mas não vou mais carregar sozinho a culpa de algo que não fiz. Mostrei o telemóvel,
com algumas das mensagens anônimas que vinha recebendo. Apontei a coincidência de datas e expressões que ligavam tudo a Miguel e ao seu círculo. Não precisei acusar diretamente. Os indícios eram claros demais para quem quisesse enxergar. O professor interrompeu, pedindo foco no trabalho, mas já era tarde. O impacto estava feito. Vários colegas começaram a trocar olhares inquietos e alguns afastaram-se de Miguel de forma quase automática. Pela primeira vez, a narrativa dele vacilava em público. Na saída, Miguel aproximou-se furioso. "Estás a destruir a minha reputação", disse entre dentes. "Não, Miguel, tu fizeste isso sozinho", respondi sem hesitar. A tensão foi cortada por Tiago, que tinha vindo assistir-me em silêncio. Ao ver-nos frente a frente, ele colocou-se ao meu lado. Não precisou dizer nada. A simples presença dele bastava para mostrar que eu já não estava isolado. Os dias seguintes foram turbulentos. Alguns continuaram a rir às minhas costas, mas agora havia também quem viesse falar comigo em particular, pedindo desculpa por ter acreditado nas versões erradas. Descobri que não era o único a viver sob o peso de comentários maldosos. Outros, embora não dissessem abertamente, mostravam respeito pela forma como eu tinha enfrentado tudo. Em casa, o clima também começou a mudar. O meu pai ainda mantinha a rigidez, mas já não gritava. Talvez percebesse que a sua raiva não me fazia recuar. A minha mãe, mais corajosa, começou a defender-me nas discussões, mesmo que de forma tímida. Pequenos gestos, mas que significavam muito. A maior surpresa aconteceu numa tarde, quando recebi uma mensagem de André, o mesmo que se gabara de ter estado com Miguel. Ele queria encontrar-se. A minha primeira reação foi recusar, mas Tiago aconselhou. Às vezes, ouvir o inimigo é a melhor forma de derrotá-lo. Aceitei o encontro num café perto da estação. André parecia nervoso. Disse que não esperava que as coisas saíssem do controlo, que Miguel o tinha manipulado, que não queria ser parte da destruição da minha vida. Confissão sincera ou tentativa de aliviar a própria consciência? Eu não sabia, mas registrei cada palavra. Naquele momento percebi que a balança começava a mudar. Miguel já não era o intocável. A sua rede de mentiras tinha fissuras, e pessoas antes cúmplices começavam a afastar-se. Voltei para Lisboa naquela noite, com um peso diferente no peito. A dor da traição ainda existia, mas agora era acompanhada por algo novo. A certeza de que a verdade estava finalmente a emergir. O jogo estava longe de terminar, mas pela primeira vez eu tinha a sensação de que podia vencer. A confissão de André abriu uma nova frente. Pela primeira vez, alguém próximo de Miguel admitia a manipulação. Eu não sabia se podia confiar totalmente nele, mas o simples fato de ter falado já enfraquecia a imagem de perfeição que Miguel tentava sustentar. Nos corredores da universidade, percebia mudanças súbitas. Alguns colegas já não o seguiam com a mesma lealdade. Os risos às minhas custas diminuíram. Em vez disso, surgiram olhares de curiosidade, até de simpatia. Mas Miguel não estava disposto a ceder. Quanto mais percebia a sua influência a escorrer pelos dedos, mais agressivo se tornava. Uma tarde, interceptou-me à saída da biblioteca. O tom de voz era baixo, mas a ameaça clara. "Se continuares com isto, vais arrepender-te." Não respondi. Gravei mentalmente as palavras. Aprendi que o silêncio podia ser arma. Quanto mais ele mostrava o desespero, mais se traía. Enquanto isso, Tiago ajudava-me a organizar todas as provas. Mensagens, testemunhos, até pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. Montávamos um dossiê que mostrava a sequência de mentiras, manipulações e humilhações. A ideia de levar tudo às instâncias formais começou a ganhar forma. O ponto de viragem aconteceu durante um seminário aberto a toda a faculdade. Miguel tinha sido convidado para falar em nome da turma. Eu sabia que usaria o espaço para reforçar a própria imagem. Fui preparado. Ele começou com o habitual charme. Falou de trabalho em equipa, de valores, de responsabilidade. Quem não o conhecesse acreditaria em cada palavra. Mas quando terminou, pedi a palavra. O silêncio que caiu foi quase sufocante. "A responsabilidade de que falas não é só no papel", disse,
olhando diretamente para ele. É também sobre como tratamos os outros, sobre como usamos ou abusamos da confiança que nos dão. Mostrei algumas das mensagens projetadas no ecrã, de forma objetiva, sem sensacionalismo. A reação foi imediata: murmúrios, olhares para Miguel, desconforto geral. Ele tentou rir, minimizar, acusar-me de inventar. Mas nesse momento, André levantou-se no fundo da sala. Basta, Miguel. Fui eu quem recebeu instruções para enviar algumas dessas mensagens. E todos aqui sabem que não invento isto. O choque foi total. A negação de Miguel perdeu força diante da confissão pública. O professor encerrou o seminário às pressas, mas já não havia como apagar o impacto. Nos dias seguintes, Miguel tornou-se alvo do mesmo julgamento social que antes recaiu sobre mim. Amigos afastaram-se, professores passaram a olhá-lo com desconfiança. A sua arrogância deu lugar a uma frustração visível. Em casa, a mudança também era nítida. O meu pai, ao ver o desenrolar dos acontecimentos, não teve outra escolha senão admitir que se precipitou. Não pediu desculpa diretamente, mas as suas palavras tornaram-se menos duras. A minha mãe, por sua vez, assumiu uma postura clara. Rafael, tens mostrado mais coragem do que muita gente nesta casa. Essas palavras sustentaram-me. Durante meses fui visto como frágil, perdido. Agora percebia que a fragilidade estava em quem vivia de aparências. Tiago continuava a ser o meu apoio constante. Não era um salvador, mas alguém que me lembrava, todos os dias, de que a dignidade não se negocia. Foi ele quem me encorajou a não apenas sobreviver, mas a erguer a cabeça e transformar a dor em força. Na última vez que vi Miguel sozinho, ele parecia um reflexo distorcido do rapaz que me traíra. Olhou-me com raiva e desprezo, mas já não tinha poder. Isto não acabou, murmurou. Para mim já acabou há muito tempo, respondi e virei as costas. Foi nesse instante que compreendi. A verdadeira vitória não era vê-lo cair, mas sentir que já não dependia dele para existir. O peso da vergonha, da rejeição e do medo ainda estava comigo, mas agora transformado em algo novo. Uma certeza. Eu tinha enfrentado a traição, o silêncio e a violência invisível das palavras, e continuava de pé. O semestre terminou com um silêncio diferente. Já não era o silêncio pesado da exclusão, mas o vazio que surge quando as máscaras caem e todos procuram adaptar-se à nova realidade. Miguel quase não aparecia nas aulas. Quando vinha, evitava os olhares, falava pouco e saía rápido. Aquele que antes controlava as conversas e os corredores transformara-se num fantasma. Eu não sentia vingança. O que restava em mim era uma estranha serenidade. Percebi que a queda dele não devolvia automaticamente o que eu tinha perdido, mas abria espaço para algo maior. Reconstruir-me sem depender de ninguém. As provas recolhidas foram entregues à direção da faculdade. Não houve espetáculo, nem comunicado público, mas sabíamos que Miguel enfrentaria consequências formais. Para mim, bastava. Eu não precisava assistir à punição para me sentir livre. O essencial era que a verdade tivesse sido reconhecida. Em casa, a atmosfera mudou de vez. O meu pai, incapaz de negar os factos, começou a tratar-me com uma distância mais respeitosa. Nunca pronunciou um pedido de desculpa, mas as suas exigências já não vinham carregadas de desprezo. A minha mãe, pelo contrário, ganhou coragem para falar em alto e bom som. Passou a apoiar-me em pequenas batalhas diárias e a proteger o espaço que eu conquistava. O passo mais importante, porém, aconteceu dentro de mim. Depois de meses a viver preso ao medo e à vergonha, consegui finalmente olhar-me ao espelho e reconhecer-me. Não como a vítima, mas como alguém que sobreviveu ao peso da traição, ao julgamento social e à rejeição familiar. Esse reconhecimento trouxe-me uma força que nunca pensei ter. Tiago acompanhou todo o processo. Foi amigo, cúmplice e, acima de tudo, lembrete constante de que eu não estava sozinho. Não precisamos de declarações grandiosas. A proximidade entre nós cresceu em silêncio, sustentada pelo respeito mútuo. Ele mostrou-me que o afeto pode ser simples, que não precisa de jogos ou manipulações para existir.
Na última semana de aulas, sentamo-nos juntos na esplanada da cantina. O sol batia forte, mas eu já não temia os olhares. Conseguiste virar a história, disse Tiago. Poucos teriam tido a tua coragem. Não sei se foi coragem, respondi. Talvez tenha sido apenas necessidade. Necessidade também é força, replicou ele. Quem se recusa a calar-se já está a lutar. Essas palavras acompanharam-me até ao fim do dia. Pela primeira vez, pensei no futuro sem medo. Vi-me a continuar os estudos, a procurar trabalho, a viver de forma livre. Não sabia ainda o que viria, mas sabia que não voltaria a ser espectador da minha própria vida. O caso de Miguel tornou-se exemplo. Alguns professores passaram a abordar o tema da responsabilidade digital, da violência silenciosa que pode destruir alguém. Colegas que antes riam começaram a refletir sobre as próprias atitudes. Não era apenas a minha vida que tinha mudado. O impacto espalhava-se, ainda que de forma discreta. Numa noite de domingo, sentei-me no quarto em silêncio. Pensei em tudo o que tinha vivido. A descoberta, a traição, as humilhações, a queda, a reconstrução. E percebi algo simples. A luta nunca é só contra os outros, mas contra a nossa própria vontade de desistir. Miguel perdera poder porque eu deixei de ceder ao medo. E se havia uma lição a guardar, era essa. Ninguém tem o direito de decidir quem somos ou como devemos viver. Hoje, quando olho para trás, já não vejo apenas dor. Vejo o caminho que me trouxe até aqui. Vejo o rapaz que acreditava ser frágil e que descobriu na adversidade a própria força. E vejo também que esta história não é só minha. É a de muitos que continuam a enfrentar o preconceito, a exclusão e a violência invisível. Por isso, se alguém ouvir a minha voz, quero que saiba: não está sozinho. O silêncio pode parecer eterno, mas não é. Há sempre uma saída, há sempre alguém disposto a apoiar, há sempre uma nova página para escrever. Miguel ficou no passado. Eu sigo em frente. E a estrada que tenho pela frente, pela primeira vez, é realmente minha.